Olha, o OTV Jornal vai discutir ao longo desta semana como funciona o sistema político implantado hoje no nosso país. Para começar, nós vamos falar dos 3 poderes instituídos, né? E por que será que nós temos essa divisão? Bom, já lá no século XVIII, o filósofo Montesquieu disse o seguinte, olha, é preciso, pela disposição das coisas, o poder retenha o poder. Para entender melhor o que ele quis dizer, o que quer expressar esse conceito, nós convidamos a professora Amélia Sampaio, da Universidade Federal do Paraná, para explicar um pouquinho para a gente. A tudo isso, né? A separação de poderes, a ideia da existência de um poder executivo, de um poder legislativo, de um poder judiciário, ela foi engendrada como um mecanismo de limitação do poder à época, lá nos fins do século XVIII, para combater o arbítrio das estruturas anteriores. Então a ideia é que que existissem órgãos independentes para o exercício de cada uma das principais funções do Estado. Nós chamamos eles de poderes, mas eles não são efetivamente poderes, né? Porque o poder é um fenômeno único. O poder político é do Estado e nós somos o Estado. São as funções do Estado que se estabelecem por meio dos seus órgãos, né? O Executivo. Bom, e para aprofundar ainda mais essa discussão, nós convidamos ainda Luciano Reis, que é advogado, é professor, presidente da Comissão de Gestão Pública e Controle de Administração da OAB do Paraná, que está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, professor. Obrigado por ter vindo participar com a gente do OTV Jornal. Disso que nós vimos agora em relação à questão dos poderes, né? Por que é tão importante a gente ter essa separação? Boa noite, Regis. Boa noite a todos os telespectadores do OTV Jornal. A importância da independência e harmonia dos poderes é até, conforme até a própria professora Amélia colocou, que ainda que nós venhamos a falar de poderes, a ideia de funções, né? A função do executivo, a função do legislativo, a função do judiciário. E quando nós falamos dos poderes, eles são independentes, porém harmônicos. E aí a importância de um fiscalizar o outro. Quer dizer, não podem conflitar necessariamente, quer dizer, o conflito saudável apenas, né? Conflito saudável, porque o que nós chamamos que serve de freios e contrapesos. Um acaba, querendo ou não, controlando o outro. Por quê? Até essa própria fundamento filosófico de Montesquieu, do espírito das leis, era do quê? Aquele que detém o poder, vamos pensar, o poder do poder judiciário e o poder legislativo nas mesmas mãos, ele tenderia a abusar. Ou seja, não faria uma lei que seria rígida se ele fosse também do Poder Executivo. Ou seja, se ele tivesse nas mãos... Aí seria uma ditadura. Se ele tivesse nas mãos o Poder Legislativo e o Poder Executivo, ele não faria nenhuma lei que fosse de dificuldade para ele cumprir. Da mesma maneira, se ele fosse do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então, a importância dos 3 poderes de serem harmônicos e independentes e atuarem muito bem é justamente para que tenha até um bom desenvolvimento do Estado. Hoje os 3 poderes estão harmônicos, na sua opinião, diante do que a gente percebe da conjuntura que nós estamos vivendo? Eles estão melhorando sempre, né? Eles estão melhorando. Nós temos que pensar que existe uma harmonia, mas essa harmonia, ela às vezes acaba sofrendo uma atuação excessiva de alguns poderes, em razão, às vezes, até de uma certa omissão. Da mesma maneira, quando a gente fala do poder legislativo com o poder executivo, o poder legislativo ele tem que não só atuar na realização de leis, mas na fiscalização também. Então, nós precisamos que tenhamos essas funções efetivamente desempenhadas. Hoje nós escolhemos quem é o executivo, prefeito, governador, presidente, escolhemos nossos legisladores, vereadores, deputados, senadores, deputados estaduais. Mas a gente não consegue eleger ninguém do judiciário. A gente teria condições de fazer isso? Seria possível fazer isso? É porque como o judiciário acaba envolvendo uma função técnica, né, a função jurisdicional para dirimir conflitos, e aí há uma necessidade de, inclusive, para ter acessibilidade, uma análise de meritocracia. E aí é onde vem a questão do concurso de provas e títulos para que se torne um juiz, para se tornar um juiz, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a função de cada um dos poderes. Nós temos mais 2 professores aí que podem explicar melhor para a gente. Cabe ao Executivo sugerir determinadas leis, ele pode tanto propor como vetar, né? Mas essencialmente não cabe a ele formulá-las. Cabe, por sua vez, ao poder legislativo propor essas leis. Ele pode acatar as leis que vêm
do Executivo, bem como também ele também tem poderes, de acordo com determinadas medidas constitucionais, de vetar aquelas propostas que, por exemplo, venham do Executivo. E, por sua vez, cabe ao Judiciário ver a pertinência que essas leis têm perante os interesses que são vigentes no interior do mundo social, que são vigentes na sociedade civil. Nós temos na institucionalidade brasileira, obviamente no plano nacional, federal, a presença desses três poderes, que na verdade são instituições, mas a gente chama poderes, né, tribunais, o governo e suas agências e os parlamentos, no nosso caso os dois parlamentos, a Câmara e o Senado, que é o Congresso. Isso se replica no plano estadual, com as governadorias, com os parlamentos estaduais ou distrital, no caso do Distrito Federal, assembleias, e também o ramo judicial específico com os seus, vamos dizer assim, com as outras atividades mais ou menos autônomas que também são acessórias. No caso dos municípios, que no Brasil também é um ente federativo, não há um poder judicial próprio, e há a Câmara de Vereadores, que exerce papel de parlamento e como função principal legislativa. Nesse caso, a jurisdição, ou o exercício do Poder Judiciário, é feito nos municípios pelo Judiciário Estadual e Federal, conforme a esfera. Bom, a gente conseguiu ver aí, né, professor, bem aquilo que o senhor colocou, né, que um tem que equilibrar o outro, um fiscalizando o outro e complementando o outro, harmonicamente, de preferência, né? A população deve e pode fiscalizar os três poderes e de que forma o senhor acredita que deveria ser feito isso? A própria Constituição fala que o poder emana do povo, né? Então, se pegarmos o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, já diz: o poder emana do povo. E para o povo. E para o povo. Então, só temos o exercício do poder se ele for para o bem do povo. E aí o povo precisa fiscalizar. Então, quando nós falamos, por exemplo, de sabatina de candidato ao Tribunal de Contas, o processo previsto na Constituição é fantástico. O grande problema é que a sabatina, muitas vezes, é uma sabatina formal. Só que a sabatina é formal, que é, inclusive, realizada por pessoas que estão na Assembleia Legislativa ou estão lá no Congresso Nacional, que foram colocadas por quem? Pelo povo. Então, o povo deve fiscalizar se essas pessoas estão efetivamente exercendo a sua função, se estão fazendo lei, se estão fiscalizando o Poder Executivo. A mesma maneira, fiscalizar o próprio Poder Executivo, fiscalizar a Prefeitura, fiscalizar o Governo do Estado, fiscalizar o Governo Federal. O povo tem que fiscalizar, porque o governo é feito para o povo, e o povo, ele é então o principal. Se ele é o principal, ele tem que efetivamente assumir o seu papel. Agora tem alguns membros do Executivo que às vezes colocam essa condição em algumas situações para tentar se livrar de uma saia justa também, né? E aí vamos ouvir o povo. Mas tem situações em que há uma necessidade de uma decisão rápida, urgente, afinal de contas ele foi eleito para aquilo também. A fiscalização da população seria por outro viés e não para uma tomada de decisão em alguma situação. Tem tomadas de decisões tem algumas decisões que são decisões políticas, né? Políticas de governo, por isso que nós elegemos alguém, né? Por isso que estamos diante de uma democracia representativa. Então nós elegemos aquela pessoa, o povo então fala, ela é capaz, apta a me representar. Decisões, inclusive, que possam parecer impopular. Sim, porque aquele que está na frente para representar o povo não é para representar a maioria, para representar todos. Então isso é muito importante. E o povo pode fiscalizar, inclusive denunciando irregularidades no Ministério Público, pode denunciar inclusive irregularidades no Tribunal de Contas, pode denunciar em vários aspectos, em vários órgãos competentes, assim como o povo pode ir até o Poder Judiciário, inclusive requerer uma correição de algo que foi realizado de maneira equivocada, errada ou de maneira ilegal
por alguém do Poder Legislativo, por alguém do Poder Judiciário ou por alguém do Poder A fiscalização cabe aos 3 poderes. Cabe aos 3 poderes. Os 3 poderes fiscalizam, inclusive a importância do Poder Legislativo fiscaliza o Poder Judiciário nos atos administrativos, né, no exercício da função administrativa, a mesma maneira quando nós falamos do Poder Legislativo com o Poder Executivo. E o povo fiscaliza todos eles. Então, a possibilidade de qualquer cidadão ir representar. Vamos pensar numa ouvidoria da Prefeitura, na ouvidoria da Câmara, numa ouvidoria do Tribunal de Contas. E seguindo certos trâmites, até inclusive chegar e falar: camarada, você não serve mais para esse cargo, está na hora de você deixar essa situação, ou essa ou aquela. Aí a importância do escrutínio, né? Aí a importância da eleição. Da votação. A importância da votação. Você tem uma cartilha sobre a questão da gestão pública, né? A OAB. A OAB, nós... Eu vou mostrar aqui, você pode imprimir isso na sua casa, inclusive, ou ler, né? Na internet mesmo. E essa cartilha é uma cartilha que foi feita pela Comissão de Gestão Pública e Controle da Administração da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na seção Paraná. Ela foi lançada faz 2 semanas, está disponível no site da OAB, no canto esquerdo, onde tem as cartilhas, está lá a cartilha de gestão pública. Ela está numa linguagem acessível. Está numa linguagem acessível, ali trata sobre licitações, trata sobre como fazer um requerimento administrativo, a quem denunciar. Eu posso denunciar pela internet? Pode, inclusive colocamos os sites, colocamos até o Twitter, de alguns órgãos que têm Twitter, essa possibilidade nas redes sociais de receber denúncia, colocamos como é que um serviço público deverá ser prestado. Quando falamos ali da questão da saúde, o serviço público de saúde tem que ser bem prestado ao povo, porque não... Está na Constituição também. Está na Constituição também, e a nossa cartilha ampara nesse aspecto. A questão do concurso público, a cartilha ela é composta de 60 laudas, mas são 60 laudas numa leitura bastante tranquila, inclusive enfocando muito até os conselhos municipais, porque às vezes tem muito conselheiro que não sabe como ele pode requerer, como ele pode inclusive reclamar, pleitear. A cartilha vem para ajudar a comunidade em geral. Qual o endereço, rapidamente, professor? É www.oabpr.org.br. Inclusive, aproveitando nessa parte da votação, Regis, se me permita, também a OAB também tem o Comitê 9840 para denunciar qualquer irregularidade sobre venda de voto ou alguma tentativa de compra de voto, alguma tentativa de irregularidade no processo eleitoral. Também está no site da OAB, inclusive você pode até apresentar essa denúncia online. OABPR.org.br. Professor, obrigado por participar com a gente aqui do OTV Jornal. Nada, Regis, eu que agradeço e ficamos à disposição sempre que precisar. Boa noite. Boa noite, com toda certeza. E amanhã nós vamos ter mais um tema. Nós vamos falar sobre o Legislativo. E por que no âmbito federal nós temos 2 casas, onde ficam os deputados e os senadores? O que eles representam exatamente? E por que o sistema eleitoral é diferente? No ATV Jornal de amanhã você vai saber mais detalhes a respeito dessas colocações. Agora, a hora do intervalo.